Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta quarta-feira e eu quero falar com vocês sobre o Marcelo Teixeira. Isso mesmo, Marcelo Teixeira, presidente do nosso Santos Futebol Clube. Ontem, terça-feira, esteve em São Paulo participando de um painel intitulado Sports and Business Summit. É pomposo, né? E ele esteve participando desse painel ao lado do Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ex-presidente, transformou o clube em SAF, e do Alex Borgeois, que é o investidor da SAF da Portuguesa. Mas tanto o Marcelo quanto o Alex são pessoas que estão comandando uma SAF. Eles sabem do que se trata. Eles gostam do modelo. Então eles podem ir lá falar sobre SAF. Agora o Marcelo Teixeira falar sobre SAF, ele não sabe o que é isso. Ele tem uma ideia. Ele não sabe o que é isso. Pior do que isso, ele é contra. Agora, o culpado é quem convidou, né? Porque deve ter sido um deboche. Deve ter sido hilário ele falando sobre SAF, sendo que ele é contra a SAF. Entendeu? Mas, gente, antes de falar mais sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativem o sininho. Já passei de 132 mil inscritos e eu tô muito contente. Olha a plaquinha ali, ó, dos 100 mil. Tá bom? Obrigado, gente. Agradeço a todos vocês do fundo do meu coração. Gente, o Marcelo Teixeira falar sobre SAF, aquilo que eu falei, é um escárnio. Porque ele está fazendo de tudo para não transformar o Santos numa SAF. Agora, se ele foi lá, eu não vi o painel, eu não estive presente. Agora, se ele foi lá para dizer que SAF não presta, que SAF é uma enganação, que SAF é o fim do futebol, tudo bem. Mas não, ele foi falar sobre SAF, mas, na verdade, pelo que eu leio aqui, no Twitter, no site do Santos, tem uma declaração dele que diz o seguinte: quando assumimos o clube, desde o início queríamos fazer uma transformação. Isso não está condicionado ao modelo de SAF, tá vendo? Mas sim a uma gestão profissional, que é o que estamos fazendo. Não entendi. Você está fazendo uma gestão profissional no Santos, Marcelo? Você tem certeza? Você tem certeza que você está fazendo uma gestão profissional no Santos? Aonde? Eu estou esperando chegar, por exemplo, o balanço do ano passado. Estou esperando, para saber como é que ficou, para ver se de fato a sua gestão é profissional ou não. Estou esperando. Até agora ninguém viu o balanço do ano passado. Ninguém viu. Fechou no positivo ou no negativo? Fechou no azul ou fechou no vermelho? Tá? Você acha, Marcelo, que administrar um clube e levar a sua folha de pagamento a 30 milhões de reais é uma gestão profissional? Não acho. O Santos não arrecada para isso. O Flamengo, por exemplo, pode ter. O Palmeiras pode ter. O Corinthians pode ter também. Os demais clubes brasileiros não podem ter uma folha de pagamento nessa casa de 30 milhões. Falaram até em 40. 40 eu não acredito. 40 eu não acredito. Não acredito. Mas em 30 eu acredito. Tudo que o Santos não tem hoje é uma gestão profissional. Vocês querem ver um exemplo? O Santos tentou contratar o Thiago Maia. Mas para contratar o Thiago Maia, ele precisava do quê? De uma fiança bancária. Bateu nas portas dos principais bancos, não conseguiu essa carta. Foi na CBF arrumar da CBF não, foi na Rede Globo, arrumar a Rede Globo como avalista. A Globo falou assim: tô fora. Então, se fosse uma gestão profissional, o Santos não teria a menor dificuldade em conseguir uma carta fiança, uma fiança bancária. E a própria Globo daria ao Santos essa assinatura como avalista. Vocês querem outro exemplo? O Santos contratou o Joaquim, isso na gestão passada, do Rueda. E ficou de repassar um X dividiu. A última parcela não foi paga. Eu não sei se foi na gestão do Marcelo ou se foi na gestão do Rueda, que a última parcela não foi paga. Não tenho certeza. Me parece que foi na gestão do Marcelo. Não foi paga. Pior do que isso, vendeu o Joaquim para um time no México e uma parte do dinheiro que entrou tinha que ser repassado para o Cuiabá. E o Marcelo Teixeira não repassou. Tanto que hoje o Santos está lá no CNRD,
Câmara Nacional de Resoluções do Desporto, uma coisa assim. Porque o Cuiabá foi lá e denunciou o Santos. Isso é ter gestão profissional? Não me parece. Não me parece. O Santos, por exemplo, vendeu o Patati lá para o Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv de Israel. O Santos não pagou o que o Patati tinha para receber. Proporcional de férias, 13º, fundo de garantia, não pagou. São 3 exemplos que eu estou trazendo para vocês. Da tal da gestão profissional do Marcelo Teixeira. Quer mais um? O Santos mandou embora no final do ano o Galo, o Carlito Macedo, o Arzul, acho que o Marcelo Fernandes também está nesse bolo. Na rescisão do contrato, não pagou a eles o que eles tinham para receber. Tanto que parece que eles entraram na justiça. Não tenho mais informação sobre isso. O que eu li foi que isso. Na internet foi exatamente isso. Que eles iam entrar na justiça contra o Santos. Isso é ter uma gestão profissional? Não é. Isso é uma gestão amadora. Gente, esse modelo associativo é um modelo falido. Falido. Presidente, vice-presidente, conselho deliberativo. Não dá mais. O Marcelo Teixeira está no seu 3º mandato como presidente do Santos. 3º. Somando todos os mandatos, ele já está há 13 anos na frente do Santos. O que ele fez para o Santos até agora? No campo, ele conquistou 2 campeonatos brasileiros, ele conquistou alguns campeonatos paulistas, teve algum ganho esportivo. Mas na mão dele, por exemplo, o Robinho foi vendido em 2004 para o Real Madrid por 50 milhões de reais, de dólares. 50 milhões de dólares. Esse dinheiro lá naquela época, ele ajudou a construir um pouquinho ali, aqui, deu uma melhoradinha aqui, ali, lá e acolá. Mas parou no tempo. Ele mesmo falou isso. O Santos parou no tempo. Ele falou isso. Então ele está fazendo meia-culpa. Porque ele é o presidente atual. E foi presidente antes também. Repito, 13 anos Marcelo Teixeira esteve à frente, ou sentado na cadeira de presidente do Santos. E o que o Santos tem hoje? Um estádio que é uma gaiola, onde ele arrecada, na melhor das hipóteses, uns 600 mil reais líquido por jogo, quando Palmeiras, Corinthians, São Paulo pegam 3 milhões. E ele é resistente a fazer a reforma na Vila Belmiro. Porque a W Torre, ela já se acertou com... Ela quer fazer a reforma na Vila Belmiro. Quem está colocando água nesse chope é o Marcelo Teixeira. Desde o ano passado. Então o Santos joga nessa gaiola que é a Vila Belmiro. Que nem na época do Pelé era interessante, como eu disse no vídeo de ontem. Porque o Santos fugia da Vila Belmiro na época do Pelé. Os clássicos ele fazia em São Paulo. A maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, os clássicos eram em São Paulo. O Santos, quando tinha mando de campo contra o São Paulo, ele jogava no Morumbi. Não tem problema nenhum. Tinha mando de campo contra o Corinthians, ou jogava no Morumbi, ou jogava no Pacaembu. Tinha um mando de campo contra o Palmeiras, ou no Pacaembu, ou no Morumbi, ou no Parque Antártico. Jogava, não tinha problema nenhum. Porque ele faturava. A renda era 60% do vencedor. Jogar na Vila Belmiro não tem dinheiro para ninguém. Vocês querem ver uma coisa? O Santos fez a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. E o regulamento da Federação Paulista, desse campeonato, e já no anterior também tem sido assim, prevê que semifinal é um jogo único, na casa do time com melhor campanha. Então o que aconteceu? O Santos jogou com o Corinthians na Arena em Itaquera. Sabe quanto que deu de líquido essa partida? 3 milhões de reais, líquidos. 3 milhões. Como o regulamento prevê que por ser partida única a renda tem que ser dividida, o Santos pegou 1,5 milhão de reais nessa brincadeira. Pouco menos do que ele arrecadou durante todos os jogos que ele fez durante a fase de classificação como mandante na Vila Belmiro. Então, gente, esse modelo falido, que é esse modelo associativo, onde você tem pessoas egocêntricas, vaidosas, a presidir um clube, como o Marcelo Teixeira, isso tem que desaparecer. Claro que você tem que olhar para quem você vai vender o clube. Óbvio. O Santos, por exemplo, na época do Rueda,
O Rueda. O Grupo City bateu na porta da presidência do Santos. Aí o Rueda, quem é? O pessoal aqui do Grupo City, nós queremos fazer aqui um acordo com vocês para virar uma SAF, etc e tal. Ninguém nenhum, plá, 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 fechou, tchum, tchum, fechou. As 7 chaves a porta, não deixou os pessoal entrar. E o City foi pro Bahia. Olha como é que tá o Bahia. Olha como é que tá o Bahia. Brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Disputando torneios internacionais, sul-americanos. Já saiu na frente do Vitória na decisão do Campeonato Baiano. Vai brigar lá em cima e para ganhar a Copa do Nordeste. Fazendo contratações de jogadores que eram no São Paulo, por exemplo. Contratou o Rodrigo Nestor e o Bobadilha. Fazendo esse tipo de contratação. Pegou o Everton Ribeiro, que era do Flamengo. Olha os caras que o Flamengo, que o Bahia contrata. Que antigamente era inimaginável. Por que isso é possível hoje? É possível porque é uma SAF. E o Rueda teve... Olha a burrice, gente. Olha a burrice. Ele declarou o seguinte: não quero entrar para a história como o presidente que transformou o Santos numa SAF. Gente, olha que burrice. Ele poderia entrar para a história como o presidente do Santos que transformou, sim senhor, o Santos numa SAF e mudou o Santos de patamar. Porque hoje, do jeito que está, o Santos não consegue pagar a sua dívida e ser competitivo como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians, Internacional. Aí você vai dizer para mim, senhor, mano, mas você falou agora há pouco não, acho que foi no vídeo passado, ou retrasado, que o Santos pode brigar pelo Campeonato Brasileiro. Sim, sabe por que o Santos pode brigar pelo Campeonato Brasileiro? Porque o Neymar está no Santos. Aí a gente tem que dar a mão palmatória e dizer, legal, bacana. Marcelo Teixeira viabilizou isso. Ele viabilizou, teve coragem. Tá? Mas tudo isso está sendo possível porque o Neymar disse, quero voltar para o Santos. Se ele não tivesse dito isso, o time do Santos estaria disputando hoje o Campeonato Brasileiro, que teria acabado de disputar o Campeonato Paulista, era aquele time medíocre da Série B. Que o Pituca teve a cara de pau de dizer que brigaria lá em cima no Campeonato Brasileiro. Ele, Pituca, que nem titular é do Santos mais hoje. Entendeu? Então, se não fosse a chegada do Neymar, não teria a permanência do Soteldo, não viria o Zé Rafael, não chegaria o David Washington, não viria o Roleiser, não chegaria também o Barreal. Então, tudo isso é fruto da chegada do Neymar. Repito, ele foi corajoso em viabilizar essa volta. Mas, ao mesmo tempo, foi sacana com o seu departamento de marketing, porque em momento algum ele deu méritos a quem trouxe os patrocinadores para viabilizar esse projeto. Jamais, em momento algum, ele mencionou o nome do Armênio Neto. Tudo foi eu. Tudo fui eu. Ele é assim. Ele foi criado assim. Ele foi criado assim, pelo Milton Teixeira. E está criando o filho dele assim também. Eles se acham o dono da cocada preta. Então ele quer continuar. Ele só vai aceitar uma SAF no Santos se ele conseguir enfiar ele próprio e o filho lá dentro. Porque caso contrário, ele não vai aceitar. Porque ele viaja na maionese achando que vem um grupo lá do mundo árabe com R$1 bilhão, que é o que o Santos precisa hoje, que vai entregar na mão dele, Marcelo Teixeira, para ele administrar e fazer o Santos crescer. Você daria R$1 bilhão do seu dinheiro na mão de qualquer presidente, não é só do Marcelo Teixeira, não, de qualquer presidente de clube no Brasil? Eu não daria. Eu não daria. Mas ele acha que isso vai acontecer. Ele vive nesse mundo de Nárnia, né? Ele vive nesse mundo da lua, achando que isso vai acontecer. Mas isso não vai acontecer. Porque por mais dinheiro que haja hoje no mundo árabe, na Arábia Saudita, os caras não rasgam dinheiro. Eles não rasgam dinheiro, eles não são tontos. Assim como o pai do Neymar também não rasga dinheiro. Também não rasga dinheiro. E ele, pai do Neymar, negociante que é, esperto que é, está fazendo as coisas acontecerem no Santos de um modo a cativar a torcida. Porque não é só o Neymar que cativa a torcida. É o que o pai do Marcelo Teixeira, do pai do Neymar está fazendo também.
Reforma em camarote, em cadeiras, no vestiário do Santos, no CT Rei Pelé, no CT Meninos da Vila. Tudo isso escancara a incompetência do Marcelo Teixeira, que não moveu uma palha sequer para resolver esse problema. Chuveiro da época do Neymar ainda estava lá instalado. Neymar chegou lá no CT do Santos. Mas, gente, esse chuveiro aqui é da minha época. Foi o Ademir Quintino que contou. Esse chuveiro é da minha época. O cara olhou assim, a cama é a mesma. A cama é a mesma. Não mudou nada. Vestiário em péssimo estado. A sala do técnico com a parede descascando. Luz queimada. Infiltração dentro do Santos, nas arquibancadas. O vestiário do Santos com uma banheira só de hidromassagem. Aí já vão ampliar para 3. Tudo isso está sendo feito pelo pai do Neymar. Pelo seu Neymar. E isso deve estar... o cara deve estar mudando o cotovelo, o Marcelo Teixeira. Qual é a jogada nessa história toda aí? O pai do Neymar, ele não vai comprar o Santos. Eu acho difícil. Acho muito difícil. Mas eu acho que ele vai intermediar alguma coisa. E vai ganhar em cima disso. E vai ganhar em cima disso. Vocês sabem como é que o Neymar fez o primeiro milhão dele? Ele tinha 14 anos. 14 anos. Vocês lembram? Ele foi lá pro Real Madrid. E o presidente do Santos naquela época era o Marcelo Teixeira. Se eu não estou enganado, era o Marcelo Teixeira. Aí o Marcelo foi pro seu Neymar e falou assim: Neymar, você tá maluco? Pô, o Neymar é jogador nosso, estamos aqui desde o começo, desde 9 anos ele tá com a gente, ele tinha 14, não podia assinar contrato naquela época. Aí o seu Neymar pegou e, isso aí, acho que ele já contou isso aí em alguns podcasts, porque eu falei assim: escuta, eu tô precisando de grana, preciso comprar uma casa pra família, eu preciso de 2 milhões de reais. E o Marcelo Teixeira foi lá e deu a grana na mão dele. E ele comprou a casa dele, primeira casa dele, primeiro patrimônio dele. Esse é o seu Neymar, um cara que sabe negociar. Ele não é bobo, é um cara esperto. E é esse cara que o Santos precisa à sua frente para comandar a instituição Santos Futebol Clube. Tem gente que pergunta: não incomoda o pai do Neymar estar fazendo tudo isso? Ele não tem cargo executivo nenhum no Santos. Incomoda? O cara trouxe o Neymar para cá. O cara está reformando a Vila Belmiro. Porque o Marcelo Teixeira não tem competência para fazer a reforma com a W Torre. Então o que ele está fazendo? Ele está dando uma maquiada aqui, ali, lá e acolá para ficar um pouquinho melhor. Porque tá na cara, gente, que o Marcelo Teixeira não vai fazer esse estádio na Vila Belmiro. Quer dizer, eu acho, né? Ninguém fala nada. E ninguém toca no assunto. Um portal diz uma coisa, o outro portal diz outra. O youtuber diz uma coisa, o youtuber diz outra. Eu venho aqui e falo outra coisa. Ninguém sabe, porque no Santos é assim, tudo feito nas escuras. Aí o Marcelo Teixeira vem e dá uma declaração dizendo que a gestão dele é profissional. Aonde? Eu não vejo isso. Eu não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Tem que virar SAF, gente. E você, torcedor do Santos, quando for votar na próxima eleição do Santos, não vote em presidente que for contra a SAF. Não reeleja o Marcelo Teixeira, se essa situação continuar. Agora, se ele reformar a Vila Belmiro, se ele transformar o Santos numa SAF e vai continuar como presidente do clube, não tem problema. Mas se continuar tudo do jeito que está, o Santos jogando nessa gaiola, devendo para Deus e todo mundo, vocês acham que ele merece ser reeleito? Eu não acho. O meu amigo Fabiano Fará falou hoje lá no blog, no vídeo dele. Ele é meio que contra. Respeito, hein, gente? Respeito, hein? Mas parece que agora está um pouco mais favorável a SAF. Ele é meio que contra, mas agora está um pouquinho mais aberto. Mas o Botafogo desmontou todo o time porque o Textor precisava acertar isso aqui e lá. É verdade. Ele precisava acertar isso aqui, lá e acolá, que era o time dele lá na França, o Lyon. Mas o Botafogo gastou R$500 milhão nessa janela de janeiro. R$500 milhão gastou mais do que o Palmeiras e que o Flamengo. Como é que o Textor abandonou o Botafogo? Claro que não abandonou.
Cometeu alguns erros? Cometeu. Por exemplo, contratou tardiamente um treinador. Acabou de contratar o Renato Paiva, que eu não teria contratado, mas enfim, contratou. Isso comprometeu o Campeonato Carioca. Mas pergunta pro torcedor do Botafogo se ele está insatisfeito com o Botafogo. Se ele está triste com a gestão Textor. Claro que não está. Porque o Botafogo vai entrar na Libertadores para brigar pelo título, vai entrar no Brasileiro para brigar pelo título, vai entrar na Copa do Brasil para brigar pelo título. E o fato de Botafogo, Flamengo, Palmeiras estarem brigando pela Libertadores abre brecha para outros times comerem pela beirada e de repente ganhar o campeonato. Que eu falei para vocês, que é o caso do Santos. Ah, sua mãe, mas você está sendo contraditório. Você acabou de dizer que a gestão não é profissional e que o Santos não tem... Não falei isso. Falei que a gestão não é profissional e que o Santos hoje só tem um time competitivo porque o Neymar chegou. Porque senão isso não existiria. Não existiria. Entendeu? Gente, é isso. Tá? SAF. Não tem jeito. Se não for SAF, o Santos não arrecada para pagar o que ele tem que pagar. Por mais profissional que seja a gestão, precisa ter um aporte. Aonde você vai arrumar esse aporte? Não existe ninguém para aportar R$1 bilhão se não for para fazer uma SAF e ele ser o dono do dinheiro. Entendeu? Não tem. Não tem. Não existe. Então, é SAF a salvação. Tá? E ao contrário do que o Marcelo Teixeira falou, ele falou assim, quando assumimos o clube, desde o início queríamos fazer uma transformação. Ele quer transformar o Santos. Não sei. Isso não está condicionado ao modelo de SAF. Mas como é que ele vai fazer uma transformação do Santos se ele não tem dinheiro? O Santos não tem onde cair morto. E nem ele, como pessoa jurídica, tem dinheiro para pagar as dívidas do Santos. Nem se ele vender a universidade dele. Acho, não sei, acho. Então, se não tiver um aporte violento de fora, não tem jeito. E não vai ser através de aumento de plano de sócio-torcedor, aumento de patrocínio em camisa, aumento de venda de produtos licenciados que o Santos vai conseguir um dinheiro para pagar o que ele deve. Gente, a dívida do Santos hoje está muito alta. Está muito alta. Já estava em 600 milhões. Não sei como é que foi o ano passado. Tomara que tenha empatado para ficar nesses 600. E esse ano, o orçamento que o Marcelo Teixeira apresentou ao Conselho Deliberativo prevê um déficit de algo em torno de 100 milhões. Já vai para 700. Como é que o Santos vai pagar isso, gente? Não tem como pagar. Ainda mais com uma gestão amadora encabeçada pelo Marcelo Teixeira. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Qualquer coisa a gente volta aqui. Nos falamos.